Ben Sıla. Ben buraya birini öldürmeye geldim. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Para se nascer, farei todos os sacrifícios ao meu alcance para manter a Fundação viva. Farei o meu melhor para manter a Fundação viva e a memória da Yasmin viva. Mas você também fará o mesmo sacrifício, ele diz. Dager diz, claro, tudo o que eu puder fazer. Sian, você transferirá tudo o que tem, suas ações, sua casa, tudo para a Fundação na reunião. Ele diz que você vai doar para a Fundação. A adaga permanece em silêncio. Sian, dinheiro parece doce, não é? Claro, já que você transferiu as ações para seu marido. Você tem que perguntar a ele. É claro que você não pode decidir sozinho, ele diz. Dager, tenho alguém que preciso consultar. Mas este não é meu marido. Ele disse que responderia o mais breve possível. Sian pergunta quem é. Dager é alguém muito próximo de você e ao mesmo tempo muito distante. Ele diz, eu lhe darei minha resposta o mais rápido possível e vai embora. Quando Sinen diz, eu vi o quarto da irmã Dancer e o quarto do irmão de Molly também. Ela se pergunta se eles dormem em quartos separados e vão para aquela casa. Beisa também o vê e o segue. Quando Sinen está prestes a olhar os quartos, Beisa chega. Ele pergunta, o que você está fazendo aqui? Sinen, a minha veio aqui outro dia, Sila a levou para casa e ela perdeu o grampo de cabelo. Ele disse que vim ver se ele está aqui. Claro que Beisa não acredita nisso. Sinen fica bravo com Beisa. Ele tranca Beisa na casa de Anser. Beisa grita, abre a porta, Sinem. Sinem, eles abrem quando os anfitriões chegam. O mundo também verá você com eles. Então você conta a Sian o que você fez aqui, ele diz. Beisa diz, Sinem, não seja ridícula, abra. Sinem diz, esta é a única maneira de lidar com você, agora você tem um segredo comigo também. De agora em diante, haja de acordo, ele diz. Ele abre a porta. Sian vai até Anser e Sila e pergunta a Anser se ele vai sair, ele vai falar com Sila. Dager diz a Sian, Sila cometeu um erro e isso não acontecerá novamente. Depois, ele pergunta, não é mesmo, Sila? Sian diz a Sila, olha Sila, você é um pouco suspeito, mas o que você está fazendo não é nada normal, tome cuidado. Dager liga para a secretária. Leve Sila para o quarto de Enjin. Já vou, diz Sila. Dager fala com Sian. Enquanto isso, Sila vai para Enjin. A secretária conta a Enjin, Anseram me pediu para acompanhá-la aqui. Enjin diz que tudo bem. Você pode ir. Secretário, eu fico. Anser disse que era isso que ela queria. Enjin diz, não precisa, eu posso cuidar disso, você pode ir. Sla fica brava e pergunta a Enjin por que ele está perturbado por ela. Enjin diz que está tentando convencer o homem desde a manhã. Caso contrário, ele teria reclamado de você, ele diz. Enquanto isso, Sian disse a Anser, olha, Anser, vamos descobrir qual é o problema dessa garota, qual é o problema dela, vamos ajudá-la adequadamente. Caso contrário, teremos problemas, ele diz. Quando o Enjin descobre que Sila queria atirar em um homem que a machucou para se vingar, ele pergunta a Anser se ele sabia disso. Adaga, já que você aprendeu, sim Enjin. Ontem Molly e eu encontramos uma arma. Ele diz, não posso deixar Sila sozinha porque ela pode fazer alguma coisa. Enjin, eu disse que era perturbador, o crime de homicídio premeditado é realmente insano. Você é realmente louco. Ele diz que eu falei menos. Enjin diz que tudo bem, então Sila ficará comigo. Se ela diz que não, isso não pode acontecer.
Engin e Meli estão em um táxi à noite. Dager também está grávida. Não posso colocar toda a responsabilidade nele. Eu sou um advogado. Eu vou encontrar esse cara. Ele diz que vai manter você ao meu lado até lá para que você não faça nenhuma loucura. Sila pergunta: você pode realmente me ajudar a encontrar aquele homem? Engin diz que sim. Sila diz: mas eu não posso ficar na mesma casa com um homem. Não é adequado para mim. Engin diz que estou abrindo as portas da minha casa para você. Anser diz: não se preocupe, Sila, se eu não confiasse em Engin, não permitiria isso de qualquer maneira. Sila aceita, mas diz que vai me ajudar, ok? Engin diz que irá concluí-lo. Então eles vão para Dager. Sila vai arrumar suas coisas. Anser diz que Xian o ajudará com a fundação. Mas ele disse que você tem que fazer a primeira doação. Meli diz que Xian realmente fez uma coisa boa. Ele pergunta: bem, você já pensou em quanto vai doar? Dager: Xian pensou nisso para mim. Ele diz que quer que eu doe as ações e a casa. Enquanto isso, Sila os escuta secretamente. Xian vai até Mukader. Ele pergunta por que ele quer vender as terras. Mukader pergunta: ele trouxe isso para você imediatamente? Xian: o homem está tentando proteger nossa propriedade, mãe. Ele pergunta: o que há de errado com você? Mukader diz: superei minha doença, quero doá-lo para caridade, então vou vendê-lo. Xian diz: mãe, você pode doar para a fundação se quiser. Mukader diz que eu nunca faria uma coisa dessas enquanto aquela garota estivesse por perto. Vou doá-lo para outros lugares. Tenho alguns lugares em mente, ele diz. Xian diz que tudo bem, conversamos mais tarde e vai embora. Quando Engin e Sila vão para casa, Sila pergunta se ela pode ir para seu quarto se ela descansar um pouco. Engin diz: deixe-me pegar a arma, então você pode passar. Ele não quer desistir. Ele diz que conversamos com Meliabi, ele não aceitou. Engin diz que, na lei, um acordo feito por duas pessoas não vincula uma terceira pessoa. Meli: eu não disse isso na frente de Engin, Anser, mas esta casa, estas ações, são direitos do seu filho. Ele diz: não me sinto nada confortável com essa doação. Dager não vai parar até que Xian consiga as ações e a casa. E isso não dará nenhum conforto ao meu filho no futuro. Ele diz que haverá uma guerra entre ele e seu próprio filho. Não quero que meu filho passe por essas coisas, ele diz. Meli diz: você sabe disso, Anser, mas como seu irmão, eu não me sinto confortável com isso, saiba disso. Dager disse a Xian: preciso perguntar a alguém. Quando Xian perguntou quem ele era, ele disse que era alguém muito próximo e muito distante de você. Xian pensa: quem é essa pessoa que está perto e longe de mim? Oh, meu Deus, por que você está fazendo isso? Ele diz que está tentando tirar você da minha vida, mas você está me confundindo. Como ele descobrirá que o bebê de Xian nascer é seu bebê? Quando ele vai aprender? Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificação, curta o vídeo e não esqueça de comentar. Até mais.